Olha, eu já estava um bom tempo, acho que uns 2 anos, assim. E Eu, no total, né, sem falar o nome, mas no total eu investi em 3 cursos anteriores. Acho que foi um Caramba, valor considerável aí, né? De cabeça eu não sei todos os valores, mas somando dá um valor considerável aí, né? Porque 3 cursos anteriores, caramba, percebi que todos eles não focavam tanto na prática quanto você. Em perfeito. todos eles eu não lembro de focar naquele LinkedIn Recruiter. Foi inclusive uma vaga superior à minha antiga empresa, né? Considerando CLT, né? Agora eu estou como cientista de dados sênior. Antes eu era pleno. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo. E E esse você? sorrisão aí, porque está empregado, isso é bom, né? Com certeza. Tô bem, tô bem. Fê, para a gente começar esse bate-papo aqui, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, consegui. Consegui em 30 dias. 30 dias! Que coisa boa. Você já estava há quanto tempo tentando? Olha, eu já estava um bom tempo, acho que uns 2 anos, assim. 2 anos? Caramba, Fê. Não sabia que É, era tão. Eu lembro que você é, comentou comigo que você até investiu em outros. Não precisa falar nome, tá? Mas aham. em outros cursos, outras mentorias. E. Eu, no total, né, sem falar o nome, mas no total eu investi em 3 cursos anteriores. Acho que foi um Caramba, valor considerável aí, né? De cabeça eu não sei todos os valores, mas somando dá um valor considerável aí, né? Porque 3 cursos anteriores, caramba. percebi que todos eles não focavam tanto na prática quanto você. Em Perfeito. todos eles eu não lembro de focar naquele LinkedIn Recruiter. Perfeito. Provavelmente deviam falar sobre SSI do LinkedIn, né? Exatamente, produzir conteúdo, por isso que eu focava tanto no conteúdo. Caramba, caramba, que loucura. E, Fê, assim, como é que você me conheceu? Foi pelo Instagram, foi LinkedIn, Não, foi YouTube? pelo YouTube. Ah, que legal. E você chegou a falar, é só mais um que está querendo vender curso, é só mais um que está com método No louco? começo eu confesso que eu pensei, mas só que aí eu vi com calma os vídeos, assim, eu falei, nossa, esse cara aí é simpático, eu acho que ele tem um método diferente. Falei, já que esses 3 métodos que eu tô tentando não deu em nada, vou dar mais uma chance, né? Perfeito, perfeito. E você conseguiu para qual área mesmo? Qual foi a vaga? Foi inclusive uma vaga superior à minha antiga empresa, né? Considerando CLT, né? Agora eu estou como cientista de dados sênior. Antes eu era pleno, né? E aí inclusive uma empresa de combate à fraude, né? Usando inteligência artificial, está dentro da área do meu doutorado, né? Eita, que coisa. Que no doutorado eu identifico o deepfake, né? Que deepfake é inteligência artificial, né? Que Perfeito. altera imagens, vídeos, enfim. Então eu pensei, tá dentro da minha área. A princípio é um contrato de prazo temporário, mas que eles podem renovar, né? Depois, né? Mas eu pensei, Perfeito. para ser uma experiência, assim, né? Dentro da minha área, eu falei, tá ótimo. Que coisa boa. E possivelmente, eu não sei, mas possivelmente, se você talvez não tivesse entrado no PRH, talvez você nem conseguiria dar esse passo a mais e pelo menos pagar esses outros cursos que não deram certo, né? Exatamente. E uma coisa que eu achei legal nessa empresa é que a própria gerente gostou das respostas que eu tive, né? Que legal, No meu, no meu ao longo da entrevista, né? Eu legal. até comentei no LinkedIn que ela falou: você não tem tantos anos de experiência, por que você considera sênior? Então, isso daí foi algo que chamou a atenção dela. E aí, isso daí foi um dos motivos que eu consegui a vaga. Que coisa boa. E essa vaga foi por LinkedIn, foi Gup, foi como? Não, a recrutadora entrou em contato comigo.
Olha, que coisa É, então, boa! então foi uma vaga oculta, entendeu? Foi uma vaga oculta, não estava publicada. Não, aí depois que eles só publicaram para eu saber Perfeito, direitinho a descrição da vaga, mais ou menos os benefícios, mas a perfeito, princípio é uma vaga oculta. Então aí eles só publicaram por saber, então por isso que eu já estava na fase final já. perfeito. E foi assim, antes do PRH, antes de me conhecer também, qual que era o seu maior desafio ou medo que você passava aí para conseguir esse emprego? Inclusive durante as entrevistas, tá? Antes do PRH era pior, mas durante as entrevistas, assim, uma coisa que eu percebo, inclusive, né, infelizmente até hoje, é que as empresas têm um certo preconceito com quem é do mundo acadêmico. Então, por exemplo, eu que faço doutorado, por isso, inclusive, eu comentei com o meu orientador. Eu prefiro não esperar eu terminar o doutorado para tentar voltar ao mercado de trabalho, Perfeito. porque as empresas elas têm certo receio para quem está cursando doutorado, mestrado, porque pior é com doutorado, porque no doutorado elas falam, vixe, você só vai ser professor. Sim, Então, tem esse certo preconceito, assim, né? perfeito. O meu mentor profissional da área de ciência de dados, ele falou, você vai encontrar essa barreira, né? Porque, inclusive, ele mesmo, ele tem um certo receio, né? De Sim. contratar. Eu falei, nossa, o meu mentor profissional tem certo preconceito. Ele estava, inclusive, falando, oculta, oculta, oculta. Eu pensei, mas eu não quero ocultar, porque foi o meu mestrado, doutorado que me fez adquirir técnicas, conhecimentos que podem me ajudar a entrar nessa área, né? Eu falei, eu não vou Perfeito. ocultar isso, né? É uma boa história. Por que que eu vou ocultar a boa Então, história? Senão você discreta, né? eu falei, eu não vou ocultar, né? Só que foi essa barreira que eu encontrei nas empresas. Perfeito. E como é que você se sentia com essas barreiras que impediam você de ir para as entrevistas, avançar nos processos seletivos? Você se sentia como antes de me conhecer? Então, eu me sentia meio, como eu posso dizer, nossa, será que eu sou tão competente? Será que ou é o mercado brasileiro que tem ainda uma certa barreira com quem é? Eles diziam que eu era muito capacitado para a vaga, né? Ou então, será que eles têm uma visão meio preconceituosa, assim, né? Vamos assim dizer, que quem é doutor, quem está cursando doutorado, só pode dar aulas. Tanto é que tem um recrutador, já não vou falar o nome da empresa, Ah, né? Ele falou assim: desculpa a minha ignorância, mas quem está fazendo doutorado não é só para dar aula. Ele mesmo falou desse jeito. Aí quando ele falou desse jeito, eu falei: vixe, não é para mim essa empresa, né? a Aí o cultura, já outro, fala um pouco da cultura, né? então, o outro foi o próprio gestor mesmo que falou: então, desculpa a minha ignorância, mas você só é para dar aula mesmo, né? Você não tem. Mesmo ele sabendo da minha trajetória profissional, ele falou assim: mas que não me garante que você só vai dar aula depois? Aí eu pensei, nossa, outro ignorante, né? Pois é. Então, esse ainda é a barreira que eu acho que o mercado corporativo ainda enfrenta. Perfeito, perfeito. E uma das coisas que a gente ensina no PRH, Fê, é a questão de objeção, né? Como quebrar as objeções, como lidar com Exatamente. os pontos, como contar as histórias, porque é o que eu sempre falo, sua história é o seu maior diferencial. Tem gente que tem mestrado, tem doutorado oculta, achando que isso vai ser ruim. Aí fala, não, isso é Sim, bom, é saber valorizar essa história, saber valorizar para quebrar a exatamente. objeção. Porque E no meu caso, os cientistas de dados, por mais que existam essas empresas, tem outras que consideram como um diferencial. Então eu falo, é saber contar a história, né? Porque, por exemplo, meu mestrado, a linha de pesquisa foi na área de saúde. Então, eu tive que, obviamente, eu tenho que contornar, e eu sempre falo, qual foi a importância das tecnologias que eu usei no mestrado no mundo corporativo. Se eu falar, obviamente, só da minha linha de pesquisa, não vai fazer sentido, né?
Então eu Perfeito, falo qual foi a importância dessas tecnologias e o que, que eu posso usar no mercado corporativo, né? perfeito, perfeito, perfeito. Então, é isso que eu aprendi no seu método, entendeu? Como que eu Legal. posso contar a minha história? Perfeito. Ô, Fê, e quando você me conheceu, provavelmente você participou das lives, né, que eu sempre faço gratuitas para poder conhecer um Uhum. pouco mais. Você já entrou no PH assim de primeira ou teve um tempo ali para poder pensar, para refletir se ia entrar, se não ia? Como é que foi para você? Olha, eu confesso que eu primeiro assisti os vídeos no YouTube, assisti uma live e eu já resolvi, falei, meu, eu tô demorando muito para entrar no mercado de trabalho, eu vou entrar logo de primeira. Que legal, que Eu falei, legal. vou dar uma chance para esse cara aí. Mais uma, né? Porque depois de Mais três um. cursos, tentar o quarto curso. Exatamente. Caramba, caramba. Você foi muito corajosa. Sua família te apoiou nesse processo de investir em um quarto curso? Na verdade, eles nem sabiam. Eu que peguei, mexi as caras e depois eu contei. Fala assim, ó, eu tô acreditando no método do Rick, eu acho que eu vou mesmo, e É, depois, quando eu tiver empregado, eu conto que foi com a ajuda dele. exatamente. É que eu juntei minhas economias e resolvi pagar, entendeu? Aí eles, quê? Aí eu falei, Perfeito, ah, fiz isso. perfeito. Ô, Fê, tem muita gente que fala, Rick, eu não vou entrar no seu curso porque é caro, porque, tipo, ó, eu tô desempregado e tal. Só que eu sempre tento falar para as pessoas, olha com visão de investimento, divide em várias parcelas, paga a primeira parcela pedindo emprestado para alguém, depois com o seu salário você paga as parcelas, enfim. Sim, Hoje você enxerga o PH como investimento também? enxergo como investimento, porque eu falei, nossa, foi um método, né, mais fácil, porque foi só alterar o currículo e o LinkedIn que já começou os recrutadores me chamar, né? Perfeito, Então, eu falei, enquanto nos outros eu aplicava os métodos, eles falavam, ah, pode colocar 2 páginas, né? Tem que colocar objetivo. Então, e aí eu senti que estava demorando, né? Porque eu falei, nossa. E eu percebia que estava alguma coisa estranha, né? Porque eu pensei, nenhum recrutador vai querer ver um currículo de 2 páginas, né? Eu falei, ah, mas se eles estão falando, deixa assim, né? Aí quando perfeito. você falou o seu método de 1 página ser mais sucinto, eu falei, ah, então deve ser esse cara aí que eu tenho que seguir, né? E hoje, sabe uma coisa engraçada, Fê? Tem muita gente da sua turma que está contratando também. E eles falam, Rick, eu não consigo, agora eu entendo o método PH, eu não consigo ler mais do que uma página de um currículo. São muitos candidatos, não dá, tipo assim, tem que ser objetivo, tem que ser direto, as pessoas não Sim. entendem. Então, quando a gente passa pelo processo, a gente contrata até melhor depois e a gente fica, nossa, faz sentido mesmo. Será que os recrutadores têm tempo para ler um currículo de 2, 3, 4 páginas? Não tem, Não, né? não tem. É, tem que ser o quanto foi o que você falou, né? Quanto mais direto o candidato for, demonstra a capacidade dele em conseguir expressar o que ele vivenciou de forma Perfeito, direta, né? Não perfeito, precisa ficar enrolando muito. perfeito. Ô, Fê, e tem uma coisa que muitos mentores falam, e eu acho que eu sou, dos que eu conheço, eu sou o único que sou contra o SSI do LinkedIn. Sim, E tem muita gente que fica falando, tem que publicar, tem que aumentar a nota, enfim. Você viveu essa jornada, né, de tentar aumentar a nota do SSI nos três aham. cursos. E depois, assim, qual a sua percepção hoje sobre SSI, até para inspirar outras pessoas que talvez compraram um curso de SSI e estão tentando aumentar essa nota aí? O SSI, eu não diria que ele. Claro, ele complementa, mas eu não diria que ele é um fator decisivo para você ingressar. Perfeito, Ele é um complemento, é como se fosse. Ele não é um fim, ele não é o que você tem que focar, né? perfeito, O que você tem que focar é suas conexões, é você melhorar o seu LinkedIn, é você melhorar o seu currículo. perfeito, Esses são os passos principais, né? É perfeito, você, principalmente nas suas conexões. Então, depois disso daí, igual tem um módulo que você fala, você ser mais ativo no seu LinkedIn, né? perfeito. Aí, com tudo isso daí, o SSI é uma consequência. Perfeito, perfeito. Primeiro a gente arruma a casa,
Uhum. Depois de uma casa que a gente pode olhar para outros pontos, né? De conexão, network, fazer publicação. Mas não adianta nada a gente começar a ficar publicando se quando a pessoa chegar no nosso perfil vai encontrar uma coisa toda desestruturada, sem entender nada, Exatamente. sem tentar quebrar a objeção. Então, eu acho que você pegou isso direitinho e tá a prova aí, né? 30 dias. Ou foi muito Exatamente. rápido, né? Que você estava me contando, 15 dias. Sim, processo seletivo durou 15 dias. E Caramba. aí eu até fiquei surpresa. Falei, nossa, foi muito rápido. Falei, eu não estava nem esperando, até que foi ainda no período que o meu orientador estava de férias. Tanto é que quando Caramba. ele voltou, eu falei, então, eu já consegui um emprego ali. O que é? A gente não tinha combinado outra coisa. Eu falei, não, foi muito rápido. Nem eu estava esperando isso. Aí ele, mas você tá feliz em qual área que é, né? Porque tem que ser uma área que seja equivalente ao tema, né? Aí eu Perfeito. falei, é nesse tema aí, de forma equivalente ao meu doutorado, né? Aí ele, então tudo bem. Ele, então vai fundo. Então tudo Vai, se bem. joga. Que bom. É, Que bom, foi que bom. E hoje, como é que você se sente hoje, pós-PRH? eu me sinto mais preparada, né? Eu penso assim, mesmo se porventura no futuro, né, depois desse contrato temporário, né, que é de 3 meses, podendo ser prorrogado, eu quiser migrar, né, porque vai que, né, porventura eles Aham, não prorroguem, eu falo assim, eu quero para uma outra empresa, né, eu sinto que eu estou mais preparada, que eu tenho que investir em conexões, produzir conteúdo, então eu sinto que eu estou mais preparada nesse que sentido. legal. Que legal, que legal, que legal. E qual conselho você daria para uma pessoa que está aí 2 anos buscando emprego, ou então já comprou outro curso e, enfim, está tentando vários métodos ao mesmo tempo, não está conseguindo emprego? Qual conselho você daria para ela? Olha, primeiro comprem o curso do Rick. Outro conselho, senão vai parecer que eu te comprei aqui. Segundo conselho, eu acho que arrumem a casa do LinkedIn, Perfeito. o currículo também. Eu acho que um ponto que fez eu conseguir foi especialmente quando eu melhorei o LinkedIn, né? Seguindo os tópicos que você falou, né? Perfeito. Os tópicos vocês vão conseguir ver durante o curso do PRH, senão eu vou ficar dando muito spoiler. Mas especialmente quando melhorar o LinkedIn, né? É, isso daí foi um ponto fundamental para conseguir o emprego. Porque, e as competências, quanto mais competências você adicionar, mais os recrutadores vão conseguir ver o quanto isso é importante. No meu Perfeito. caso, de inteligência artificial generativa, né, visão computacional, isso daí foi um ponto que chamou a atenção. Que Olha só. antes eu só estava só sendo chamada para vagas de engenharia de dados. Eu falei, mas eu Sim, não sou engenharia de dados. Por que os recrutadores estão me chamando para vaga de engenharia de dados? Isso daí estava me incomodando. E sim. aí, depois, com o seu curso, eu acho que eu fui alterando, modificando meu currículo. Agora sim eu estou sendo chamada para vagas de cientista de dados. Que legal. Até hoje, né? Mesmo Até contratada. hoje, mesmo contratado. Eu falei, oxe, publiquei que eu fui contratada e mesmo assim estou sendo chamada. Que coisa boa. Você sente até mal, né? Porque você tem que falar, então, eu acabei de ser Mas, ó, chamada. uma coisa boa, pode indicar a galera que tá na comunidade do bem, né? Sim, sim, com Isso certeza. é muito bom. Por sinal, eu nem te perguntei, o que que você achou da comunidade? Você imaginava que seria uma comunidade tão do bem, que as pessoas se ajudavam? Então, eu gostei dessa comunidade, né? Porque eu vi que as pessoas se ajudavam, inclusive na parte das competências. Eu falei, nossa, todo mundo fica clicando. Perfeito, perfeito. Fica lá recomendando um ao outro, né? Naquele evento que a gente Sim, faz, eu recomendei, porque não tem concorrência, tá todo mundo querendo emprego, todo mundo vai sim, ficar feliz com quem conseguir emprego. Tem muita empresa que está buscando candidatos
que a gente nem faz ideia, tipo a sua, era uma vaga oculta, né? Exatamente. Então, a gente nem imagina o tamanho de quantas vagas abertas tem no mercado, mas se a gente faz as Sim. coisas direitinho, a gente consegue um emprego rápido, 30 dias aí, tá Uhum, sim. a prova viva de que é rápido. Com certeza. Aí eu até fiquei assustada, falei, nossa, mas a empresa divulga assim, vaga oculta, né? Você fica meio assustado. Falei, depois disso eu pensei, quantas vagas ocultas não existem, né? Sim, sim, existem muitas, muitas. Ainda mais que, como tem muita gente desempregada, infelizmente, alguns recrutadores preferem não publicar para não ter aquela chuva de currículo e buscar ativamente as pessoas no LinkedIn. Então, por Sim, isso que, para a gente conseguir emprego rápido, a gente tem que tentar as três formas ao mesmo tempo. Ter um bom currículo, se inscrever nas vagas, ser reencontrado pelos recrutadores no LinkedIn e estratégia de conexão, network, para a gente sim. conseguir ser mais rápido, né? E Uma coisa que eu percebi, que nem você falou durante o curso, quanto maior o nível de senioridade, é mais difícil de você conseguir vagas públicas, né? perfeito, sim, Então, no meu caso, que eu agora eu de pleno passei para sênior, né? Então eu percebi que são poucas vagas, assim. Inclusive para pleno já são relativamente mais difícil. Sênior, então, gerente, coordenador, pior ainda. é difícil mesmo, é difícil. E aí por isso que é muito importante o LinkedIn, como você falou, assim, extremamente importante que você possa ser encontrado, senão você vai estar no quadrante dos discretos. Tem uma boa história, Exatamente. né? Mas não sabe Sim, como comunicar isso no exatamente. LinkedIn. Então, eu sempre falo que às vezes eu tenho uns amigos que são do meio acadêmico, né? Que é o meio que eu mais Sim, conheço. sim, Eles falam assim para mim: meu, eu me arrependo de ter feito mestrado, doutorado, porque realmente foi o que eu falei, né? Mas eu falo: ó, você não pode ocultar, né? Eu não ocultei, né? Porque se eu ocultasse, seria somente que eu fiz administração, né? E não é verdade, né? perfeito, Porque perfeito. de administração para mestre em engenharia elétrica e agora tô fazendo doutorado em engenharia elétrica, conta história que eu não posso contar, né? Perfeito, é perfeito, que pode ser valorizado. E agora você faz assim, ó, escuta essa entrevista aqui com o Rick, só olha lá como é que eu não ocultei e deu certo. Sim, exatamente. Olha os vídeos dele, tem quase 1000 vídeos no YouTube para você começar a entender o método dele. E aí, depois que É, fizer sentido, você entra no PH. Faz. exatamente. E ainda que lembra que você falou que ainda que eu ocultei essa parte do grupo do Facebook que eu gerencio. Imaginou se eu colocasse? Pois é. Não pode ser discreto. Tem uma boa história, tem que saber contar. Obviamente, Exatamente. para o currículo, a gente não vai botar todas as histórias. A gente vai ver sempre, né, o que é Exatamente. mais relevante para caber em uma página. Mas no Sim. LinkedIn, bota tudo. Pode colocar tudo. Igual Exatamente. as histórias que você conta ao longo do curso, eu falei, nossa, cada história interessante. Que não cabe o currículo de uma página. Exatamente. E aí eu deixo só como plus, assim, se a pessoa quiser, ó, a cereja do bolo, toma aqui, ó. Se você quiser Sim, um pouquinho eu mais, diria que para quem está em transição de carreira, cada história é importante, perfeito. né? Perfeito. Eu concordo plenamente. Plenamente. Quando eu estava em transição de carreira, que antes eu era professora, né? Essa transição para a área de dados, essa, quando eu falei que eu estou fazendo mestrado, o hackathon, né, que na área de dados é importante. Claro, né, o hackathon tem o lado positivo e o lado negativo, né? Sim. Mas cada história que eu fiz, né, foi importante. Então, eu diria que para quem está em transição de carreira, cada história que você conta, tudo que você fez ao longo da faculdade, no ensino médio, igual eu, por exemplo, participei da competição de macarrão, de construção da ponte, né, que eu até ganhei homenagem lá. Tudo é importante, tudo Perfeito. é a sua história. Perfeito, perfeito. Ô, Fê, eu posso aproveitar esse tempo como uma especialista em IA para poder conversar também sobre GUP? Que tem muita Claro, gente que tem receio de inteligências artificiais, de tecnologia.
acham que as tecnologias vão acabar com o processo seletivo, que não ajuda em nada, enfim. Não sei se você tinha esse receio com o Gup também, antes de me conhecer, mas hoje como é que está o seu envolvimento? Eu tinha, mas só de curiosidade, antes do seu método, claro, depois do seu método eu fui mais procurada ainda, tá? Mas antes do seu método eu já tinha conseguido uma vaga pela GUP. Depois do seu método foi mais fácil ainda, mas antes eu já tinha conseguido. Legal. Foi inclusive numa empresa que eu fiquei quase 2 anos, né? Não sei se pode falar o nome da empresa. Se puder, eu falo. Se você se sentir confortável, pode falar. Tá bom. Foi inclusive na Unidas. Eu fiquei lá quase 2 anos. Eu consegui pela GUP, tá? Eu confesso que as palavras-chave, né? Claro, eu não enchi de palavras-chave, mas foi palavras-chave essenciais para a vaga, tá? E também na época eu tinha feito alguns contatos no LinkedIn. Perfeito. Obviamente, depois do seu método que eu apliquei de forma mais estratégica, né? Eu consegui de forma mais rápida as empresas estavam me procurando mais, então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, SBT também usa GUP. A própria GUP mesmo entrou em contato comigo, a recrutadora da GUP. Então, eu falo assim, a inteligência artificial, ela ranqueia. Então, eu não acho que a inteligência artificial vai substituir. O que ela auxilia, ela ajuda os seres humanos a tomar decisão. Então, ela ranqueia e, obviamente, o que tem certo preconceito com a GUP é porque, às vezes, o recrutador, infelizmente, né? Às vezes eles não sabem utilizar direito a plataforma. Então, as configurações que eles fazem, às vezes, não está condizente. Então, por conta disso, às vezes selecionam candidatos errados, né? Perfeito. Ou não consegue selecionar. Mas a ideia da inteligência artificial seria auxiliar a tomada de decisão. Só vou te dar uma outra resposta. Uma outra ferramenta, inclusive para até ajudar os telespectadores, que utiliza, inclusive no meu começo de carreira, que também me ajudou pra caramba, foi a TAEC. A TAEC é uma outra ferramenta de pesquisa de emprego, tá? Que utiliza a gamificação para você conseguir um emprego. Então, para quem está buscando estágio, emprego mais operacional e estágio inicial, é uma boa ferramenta. As empresas procuram muitos candidatos por lá. E ela utiliza gamificação. Então, por exemplo, você tem que saber se comportar durante a entrevista. Então, você tem que fazer esses jogos de gamificação, assistir vídeos, e ela busca os melhores candidatos que têm maiores pontuações. Então, é uma forma legal de uso da inteligência artificial. Só de curiosidade, tem essa outra plataforma aí. Que legal, que legal. E é aquilo que você falou, Fê, para explicar para todo mundo, a inteligência artificial, através das palavras-chave e de outros pontos, vai ranquear a pessoa, né? Vai botar lá os currículos no topo. Mas se a pessoa só cuspir palavras-chave, ela não consegue passar. Por quê? Tem que ter as histórias, né? Se só ficar lá cuspindo lá SQL, Power BI, nananã, beleza. O que me garante que você é diferente de outras pessoas que têm SQL, Exatamente. Power BI? Por isso que a gente fala de histórias. Desculpa te interromper, mas eu diria que as palavras-chave, obviamente, vai te ajudar o recrutador a te procurar, mas isso não garante que vai te ranquear, né, os melhores candidatos, porque a inteligência artificial, ela analisa as palavras-chave, mas ela analisa também o conteúdo. Perfeito. Isso daí funciona igual o Google. O Google funciona de forma paralela, tá? Fazer uma analogia. O que o Google faz no SEO, né? Sim. O SEO fala assim, para ranquear as empresas, né? Os sites. Tem a parte de
de que a empresa paga, então por isso que, né, aparece no topo. Obviamente, nos candidatos não tem como pagar, né? Então a gente exclui isso daí. Mas tem a parte das palavras-chave que pode ajudar. Mas se, por exemplo, o conteúdo, né, o título que está no site não for interessante, isso não vai te garantir que seu site esteja no topo, porque a inteligência artificial também analisa também. Inclusive tem um site, acho que tá só escrito alguma coisa de bolo, né? Tem inclusive vários YouTubers que falam os sites mais ridículos que tem, né? Sim. Se você olhar quem está procurando receita de bolo, né? Aparece que é só a foto do bolo, mas como é só a foto, não tem nenhum conteúdo, ele não vai ser ranqueado. Mas ele tem várias palavras-chave que remetem a bolo. Mas como a inteligência artificial vê que não tem nenhum conteúdo relevante, é só a imagem, então você não vai conseguir achar esse site tão fácil. Perfeito. Então, para que fique claro para todo mundo, não adianta só. Assim, tem que ter a palavra-chave, mas não adianta só ter a palavra-chave. Tem que ter a história, tem que ter o conteúdo, porque a inteligência artificial olha tudo. Se você não souber contar a sua história, vai ficar difícil, vai ficar igual a todos os outros candidatos. Então, tem que melhorar isso. E uma coisa até que você falou, tá, Fê? Que para candidatos não se aplica. De fato, na GUP a gente não pode pagar para estar no topo. Exatamente. E também no LinkedIn, as pessoas não sabem disso. Mas se você pagar o LinkedIn Premium, você não vai ser ranqueado porque você pagou o LinkedIn Premium. Então confesso que eu tenho o LinkedIn Premium, mas só que para mim foi mais para ver quem está visitando o meu perfil, fazer alguns cursos. Mas eu tive plena consciência, é porque eu sou curiosa, sabe? Eu gosto de ver quem está visitando meu perfil. Mas depois do seu curso, eu tive plena consciência que não dá para ser ranqueado, né? Não dá. Mas é que eu acho interessante saber quem visitou o Não, perfil, né? e eu Porque falo, eu para falo, quem nossa, o recrutador visitou. E aí é interessante que antes do seu método, eu não via recrutadores visitantes, eu via, sei lá, gente aleatória que não era da minha área visitando. Aí depois que eu modifiquei, aí passou a ter mais acesso a recrutador. Então, você vê a diferença, né? Sim, sim, sim. Assim, é uma coisa que é importante que eu falo do LinkedIn Premium. Se você tem condições, pode pagar. Não vejo problema com isso, porque ajuda até na estratégia de network. Você vê quem foi que te olhou e tal. Isso facilita. Agora, para quem está com pouca grana, quem está desempregado, Sim. eu acho, modéstia à parte, que vale mais a pena pagar o PRH do Sim, que com certeza. o LinkedIn Premium. Não, Então, com certeza, eu concordo também. É só para quem é curioso igual eu, só quem quiser. Aí tudo bem, é que eu sou curiosa mesmo. Mas eu acho que são informações que ajudam na estratégia de network, ajuda bastante. Só que como realmente tem gente que está na condição bem delicada, aí eu acabo falando assim, ó, só se você tiver grana. Se não tiver, Sim. investe no PRH, porque não só de LinkedIn a gente fala de currículo, de GUP, de entrevistas, de network, quebra de objeção, autoconhecimento, enfim, coisas que talvez no LinkedIn Learning, que são os cursos do LinkedIn Premium, não tenham de uma forma tão estruturada, né? Sim. Então, Eu achei interessante que você foi, né, dentre os outros cursos que eu paguei, você foi o único que incentivou a não pagar o premium. Eu falei, foi nossa. mesmo? Os outros, eles falam que o premium é importante, então também foi por conta disso também que eu acabei pagando, né? Porque eles falam que é Sim. importante, né? Que te ajuda a ranquear. Mas aí depois que você falou no seu curso, eu falei, vou acabar ficando, porque eu já estava vendo quem estava me visitando, e eu adoro ver. Eu falei, vou ficar. Me acostumei. Já me acostumei, mas é verdade o que você falou, que Que legal. não ajuda a ranquear, mas só para quem gosta de ficar vendo o perfil que é interessante, mas apliquem o método do Rick, que vale mais. Em 30 dias tá aí empregada. Fê, se as pessoas quiserem falar com você, tirar dúvida, elas podem entrar em contato com você no LinkedIn? Claro, pode entrar em contato. É só Legal. aí, Fernanda Goio. Fernanda Goio, a URL, perfeita. Então, falem lá com ela, perguntem,
Vale a pena mesmo? Eu também já paguei outro curso. Tipo, não é só mais um, não. Será que esse cara não é charlatão? Ele te pagou? Porque tem gente que tá pagando gente para ter depoimento. É de verdade mesmo? Enfim, começa É, a é de bater. verdade. E eu sou a pessoa que pode, certa, que pode te dar explicação. Eu já fiz já outros 3 cursos na área, não vou falar os Não nomes, precisa, mas não precisa. não É. vou falar, né? Mas são cursos que vocês vão ver propaganda a rodo aí. Mas, né? E o Rick foi o único cara que falou ao longo do curso, vocês vão ver, do LinkedIn Recruiter. Isso eu tenho certeza, gente. E Que muda mostrou, totalmente. inclusive, durante as mentorias. E muda totalmente o jogo quando você sabe como é que tá a sua posição, como que o recrutador te busca. Enfim, então, quem puder, entra. Quem não puder, pede dinheiro emprestado e entra também. Exatamente. Pede Só pra de família. curiosidade, eu já recomendei seu curso para minha amiga já. Aí, ó, bora ver se ela vai entrar na próxima turma. Exatamente, ela Que tá bom, querendo entrar, hein? que bom, Fê, que bom. Fê, muito obrigado pelo seu tempo. De verdade, desculpa atrapalhar aí seu final de Não, semana. tranquilo. Olha, só de curiosidade, hein, gente? Ó, quem quer ingressar na carreira de dados, cientista de dados, fazer transição de carreira, pode também entrar em contato comigo, hein? Ó, eu nem Mara, fiz graduação em TI, viu? olha aí, olha aí. E aí, qual é o poder? Saber contar as histórias. Que todo mundo tem. Exatamente. Brasileiro é um povo que tem história. Às vezes pode até não confiar, mas tem. Quando você entra no PRH, você percebe, caramba, quanta história que eu tenho que eu não estou valorizando, né? Exatamente. E olha, para Então, quem fez administração, também é possível entrar na carreira de dados, hein? que bom, que bom. Fê, obrigado mesmo, viu? A gente vai se falando Obrigada, e viu? se você topar, eu te vejo na CRH, que é a mentoria lá de carreira, hein? Para você Ah, crescer na é? carreira. É, Olha, vou adorar. Só me passar o contato aí. um beijo, viu, Fê? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.